Na literatura, muitas vezes as pontes simbolizam um obstáculo que deve ser superado ou uma transição de um estado para outro. Muitas destas pontes marcam uma época histórica, outras têm lendas associadas e todas contam uma história, além de serem verdadeiras obras de arte da arquitetura. Segundo o site Farewide, estas 10 pontes estão entre as mais icônicas, históricas, únicas e desafiadoras da física em todo o mundo. Está curioso para saber e ver quais são essas 10 pontes incríveis? Então já se ajeita em sua cadeira ou sofá e pegar sua pipoca, pois agora vou te mostrar as 10 pontes mais icônicas, históricas, únicas e desafiadoras da física em todo o mundo. A Ponte Gateshead Millennium. Não há dúvida de que uma das coisas que dão um charme especial a Newcastle, Gateshead é o rio. E, claro, suas 5 pontes. As 5 pontes que ligam as duas cidades e a convertem em apenas uma. Algo como Budapeste. E entre essas pontes, o mais notável é claramente a Ponte Millennium, uma obra de engenharia que se eleva de forma maravilhosa para deixar que os barcos passem por baixo. Se for o necessário, é claro. Projetada por Ramboll com Wilkinson Air, a Ponte do Milênio Gateshead é considerada a primeira e única ponte inclinada do mundo. Com cerca de 45 metros de altura e se estende por cerca de 105 metros através do rio Tyne, é feito de aço e projetado com a ajuda do software de análise da Ponte Lusas. O projeto começou com um concurso da cidade de Gateshead, à procura de um plano de desenvolvimento mais moderno para o rio próximo. Entre outros edifícios, a ponte, que na verdade mão armada, e levado para lá em uma peça em 2000. A ponte foi inaugurada em 2001. É um lugar aclamado por sua estética, construído e realização dos engenheiros que construíram. Anteriormente, ele abriu apenas quando alguém queria passar alguém, mas agora como se tornou uma atração turística abra apenas que as pessoas possam assistir. Os horários estão disponíveis no site da cidade de Gateshead. Henderson Waves Bridge, Singapura. Considerada a ponte de pedestres mais alta, a passarela Henderson Waves possui 3 calhas, 4 picos, o que proporciona aos pedestres a visão de nova altura. Toda a extensão da onda é de cerca de 274 metros, e o ponto mais alto fica a cerca de 36 metros da estrada. A ponte de pedestres e ciclovias Henderson Waves foi encomendada pela Autoridade de Desenvolvimento Urbano, ZURA, de Singapura para abrir vencedores internacionais, convocados em 2004, IJP Corporation e RSP, Architects, Planners e Engineers. Com o conceito e engenharia de design, de acordo com os esquemas propostos por Adams Cara Taylor da Consulting Civil e Engenheiros Estruturais. O primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong abriu oficialmente a ponte Henderson Wave em 10 de maio de 2008. Esta impressionante peça de infraestrutura pública é uma das 3 novas conexões Olincais construídas pela Autoridade de Redesenvolvimento Urbano em Cordilheras do Sul. Está localizada nas montanhas do sul de Singapura, no sudeste da Ásia, 36 metros acima da Henderson Road, uma rodovia de 6 pistas que atravessa a costa sul do estado insular. A partir de sua plataforma você pode obter diferentes perspectivas da cidade, e paisagens características do sul da República e dos Heartlands, do mar e do Distrito Comercial Central. Foi construído para conectar as colinas do Monte Faber, Teloblanca Hill e Kentiridi Park. 3 parques que oferecem 9 milhas de belos jardins. Ponte da Baía de Hangzhou. A Ponte da Baía de Hangzhou é uma ponte estaiada que atravessa a Baía de Hangzhou, na costa leste da China. Atualmente, é considerada a maior ponte marítima do mundo, com 36 mil metros de comprimento. A ponte conecta 2 importantes centros econômicos da China, Xangai e Ningbo, na província de Zhejiang. Ela reduzirá em 120 km a distância entre as duas cidades, bem como o tempo de viagem de carro, que cairá de 4 para 2 horas. Foi aberta ao tráfego no dia 1º de maio de 2008. O custo total do investimento foi de 11,8 bilhões de yuans. 2,8 bilhões, cerca de 1,09 bilhão de euros. No ranking mundial de comprimento, a Ponte da Baía de Hangzhou está em 3º lugar,
precedida pela ponte de Lake Pontchartrain-Causeway, com 38.422 metros, e pela ponte do Pântano Manchac, com 36.710, ambas localizadas no estado da Louisiana. A ponte sofreu diversos estudos de viabilidade e foi finalmente aprovado em 2003. O plano original era para a ponte começar de Jinshan, um subúrbio de Xangai. Depois foram levantadas objeções pelo governo municipal de Xangai, no entanto, foi deslocado para o território sul da província de Zhejiang. Ela corta a distância a partir de Xangai até Ningbo. Considerando que anteriormente a viagem de Ningbo e Xangai envolvia um desvio de aproximadamente 400 km, 249 milhas, a ponte que reduz a distância para 80 km, 50 milhas, uma redução de 320 km, 199 milhas. O resultado é que Ningbo, com o seu porto em Beilun, será capaz de competir com Xangai Pudong do Porto de Frete Marítimo Internacional. Ponte de Dongai. Em língua portuguesa, Ponte do Mar Oriental. Situa-se na República Popular da China e liga o novo porto da cidade de Xangai, Luxiaogan, às ilhas Yanshan, onde está em construção um gigantesco porto de águas profundas. É a segunda ponte mais extensa do mundo sobre o mar, perdeu a primeira colocação recentemente, com a inauguração da Ponte da Baía de Hangzhou em 1º de maio de 2008, e mede 32,5 km no total, dos quais 24,6 km sobre as águas. No ranking geral, é a quinta ponte mais extensa do mundo, ficando atrás de duas pontes lacustres nos Estados Unidos Louisiana, de uma ponte sobre rio em Nanking, na própria China e da já citada Ponte da Baía de Hangzhou. Ponte do Lago Pontchartrain. O Ponte do Lago Pontchartrain é uma das pontes icônicas da América junto com Golden Gate e Brooklyn Bridges. Causeway consiste em duas pontes paralelas atravessando o Lago Pontchartrain em Louisiana. A seção mais longa tem 38 km, 24 milhas, de comprimento. Causeway conecta Metairie, um subúrbio de Nova Orleans, com a cidade de Mandeville, Louisiana. A ideia de construir uma ponte sobre o Lago Pontchartrain apareceu na década de 1950 quando Nova Orleans estava crescendo rapidamente, e o lago estava limitando o acesso à cidade a partir do norte. Percorrer o lago levou muito tempo. A Greater New Orleans Expressway Commission foi formada, e a ponte foi prontamente construída e aberta em 1956. Em 1969, Ponte do Lago Pontchartrain foi listado pela Guinness World Records como a ponte mais longa sobre a água. Em 2011, após a abertura da Jiaozhou Bay Bridge na China, tornou-se a ponte contínua mais longa com 9.500 empilhamentos de concreto que seguram a estrutura. O Lago Pontchartrain foi nomeado em homenagem ao Conde de Pontchartrain, ministro das Finanças do rei francês Luís XIV. O Lago Pontchartrain Causeway Bridge é uma das atrações mais paisagísticas da Louisiana. O lago tem abundante vida selvagem, com muitos peixes e marisco, aves aquáticas como pelícanos e patos. As margens do lago estão alinhadas com árvores raras e antigas e musgo espanhol. Ponte Helix, Singapura. Inaugurada em 24 de abril de 2010, a Ponte Helix é uma ponte de pedestres que liga o Marina Center com Marina Sul através da Marina Bay em Singapura. Ele é projetado semelhante à estrutura do DNA, lembrando as pessoas da reminiscência da dupla hélice. A Ponte Helix projetada por Cox Rainer Arquitetos é uma das poucas pontes do mundo a ser nomeada após a conclusão da sua estrutura. Além da singularidade da estrutura e forma, ela foi projetada para responder à abertura de um porto interno em que grande parte da cidade está agora focada. A equipe descobriu que uma estrutura espiral dupla iria utilizar até 5 vezes menos aço do que uma ponte convencional de viga, e tornou-se igualmente entusiasmada com a perspectiva de uma estrutura declarada verde à cidade. Tendo sido selecionada em um concurso internacional de design, a Ponte Helix foi totalmente construída em aço inoxidável. Esta decisão permitiu que os tubos, escoras e tirantes fossem finamente trabalhados às juntas de ligação múltiplas. A aparência orgânica faz com que a ponte seja frequentemente comparada a uma molécula de DNA, com suas conotações de geração de vida e sustentabilidade. Ponte Shaju, Irã. Localizada na província de Isfahan, Irã. A Ponte Shaju foi considerada a melhor ponte da província.
Construída pelo rei Safávida Persa por volta de 1950, serviu como ponte e uma represa. A ponte Shaju tem cerca de 133 metros de comprimento, 12 metros de largura e tem 24 arcos no total. Servindo como ponte açude, liga o bairro Shaju na margem norte com o bairro Zoroastriano através do Zayanderud. As inscrições existentes sugerem que a ponte foi reparada em 1873. Nas palavras de Arthur Pope e Jean Chardin, Shaju é o monumento culminante da arquitetura da ponte persa e uma das pontes mais interessantes existentes, onde o todo tem ritmo e dignidade e se combina na mais feliz consistência, utilidade, beleza e recreação. Ponte Pena. A Ponte Pena é uma ponte rodoviária que liga Georgetown, na ilha de Pena, e Seberang-Perai na Malásia continental. A ponte conecta também. A ponte foi oficialmente aberta ao tráfego em 14 de setembro de 1985, tendo comprimento total da ponte de 13,5 km. Figura entre as pontes mais longas do mundo, sendo a maior ponte do país, bem como um marco nacional. Antes de 1985, o transporte entre a ilha e o continente era exclusivamente através de barcas do Penang Ferry Service, pertencente ao governo. A cobrança de pedágio era somente para quem acessa a ilha, o que foi mantido após a inauguração da ponte. Ponte Nécio Bride. A ponte, em homenagem a um escritor holandês, é de uma beleza avassaladora. O céu azul, a luz do sol brilhante e a construção branca ajudar muito em um dia de passeio. Mas a ponte é magnificamente elegante pelo design. É enorme, abrangendo 163,5 metros sobre o canal de Amsterdã-Reno, o que a torna a ponte de suspensão de cabos mais longo. Ele tem uma distância de 10 metros sobre o canal para que grandes naves possam facilmente passá-lo. O comprimento total da ponte é de 779 metros, quase meia milha. As longas abordagens em ambos os extremos fornecem um gradiente convenientemente raso para os ciclistas. A premiada ponte foi projetada por arquitetos britânicos de Londres, Wilkinsoneri. E é, em suas próprias palavras, o resultado de uma estreita colaboração entre arquitetos e engenheiros. A Ponte Nécio fornece uma conexão vital para os moradores de Ijur, um subúrbio construído em terras recentemente recuperadas ao norte da cidade, com o continente. Simultaneamente, ele fornece acesso ao extenso espaço verde do Diemerpark para o povo de Amsterdã. Os engenheiros fizeram um ótimo trabalho. Uma vez que o canal de Amsterdã-Reno é uma conexão vital do porto de Amsterdã para o interior alemão, o canal só poderia ser fechado por 12 horas. Foi nesse período que a parte principal da ponte foi colocada. Segundo os arquitetos, o orçamento para esta ponte foi de 6,5 milhões de libras em 2005. Na taxa de câmbio da época, isso teria sido de cerca de 9,5 milhões de euros ou 11,4 milhões de dólares americanos. Para uma ponte de bicicleta a ser paga pela cidade de Amsterdã. De Sydney. A ponte do Porto de Sydney é um dos pontos turísticos mais reconhecíveis do mundo. Não só é a maior ponte de arco de aço do planeta, mas também abrange um dos melhores portos naturais do globo. Carinhosamente chamado de Coatanger pelos moradores locais, é uma parte intrínseca da cidade. Você pode andar ou andar de bicicleta através dele e até mesmo subir ao seu pico para vistas incríveis. A icônica ponte levou 8 anos para ser construída e inaugurada em 1932. É feito de 53 mil toneladas de aço e 6 milhões de rebites feitos à mão. Durante a construção, as duas metades de aço do arco se encontraram no meio do vão em 19 de agosto de 1930 às 22 horas. Outros fatos fascinantes sobre a famosa ponte australiana incluem: o arco mede 503 metros. O topo está 134 metros acima da água. O granito do pilão foi quarried perto de Moruya, na costa sul. O pai da ponte é J.J. Sebradfield, um grande engenheiro. Essas foram as 10 pontes mais espetaculares e incríveis do mundo. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui abaixo seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais, e se caso você ainda não for inscrito aqui em nosso canal, já aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho das notificações, certo?
Eu vou ficando pela aqui, até o próximo vídeo.